O que vou contar agora é algo que não tem explicação. E a coisa mais estranha que já aconteceu comigo ou com alguém que eu pessoalmente conheço. Eu trabalho horas extras em um bar de praia, cerca de 30 minutos de minha casa. Não é exatamente por escolha, é apenas como as coisas são quando você vive em uma área mais ruralismo, não há muitos empregos perto de casa, então você toma o que pode. O bar em si não é nada especial, mas é trabalho estável e a maioria das noites é bastante inócua. A noite em que tudo isso aconteceu não foi diferente. Minha shift havia passado sem muito acontecer, e após fechar tudo, eu entrei no meu carro e comecei a dirigir para casa. A maior parte do caminho de volta é apenas uma série de estradas sinuosas. Quase não há tráfego, como quase não há luzes, quase não há carros, quase não há nada, honestamente. São apenas longas extensões de curvas cortando por florestas e fazendas. É uma direção geralmente tranquila, e honestamente, eu sempre gostei disso por essa razão. Como uma desintoxicação construída onde eu tenho tempo para me desligar ou pensar em personagens que conheci no bar e conversas interessantes que eu possa ter tido com eles. Não muito tempo após começar a dirigir, eu me lembrei de pensar para mim mesmo como era inusitadamente nebuloso. Eu havia dirigido aquelas estradas mais vezes do que posso contar, mas naquela noite, a visibilidade era pior do que eu havia visto em um tempo. Eu realmente tive que reduzir a velocidade e dar um pouco de gasolina porque eu mal podia ver mais do que algumas carregadas de carro à frente. Mesmo ligando os faróis não ajudou. Ele apenas fez a neblina brilhar e refletir de volta para mim, quase como se eu estivesse dirigindo para uma parede de branco. Ele começou a me irritar porque eu sabia que apenas adicionaria tempo ao meu percurso, e eu estava exausto. Eu estava mais ou menos metade do caminho para casa quando eu notei isso. Através da neblina, talvez um pouco para a direita do lado da estrada, havia essa luz amarela piscando. No início, eu pensei que era apenas algum tipo de marca de estrada ou talvez um refletor, mas à medida que eu continuava dirigindo, ele não ficou mais perto ou mais longe. Ele simplesmente ficou lá, piscando em um ritmo constante, como se estivesse se movendo ao ritmo comigo, mantendo o passo de algum lugar mais fundo na neblina. A coisa toda me parecia um pouco estranha. Eu não podia dizer quanto ele estava longe, era como se a neblina estivesse jogando truques em minha percepção de profundidade. Após mais ou menos um minuto de dirigir com essa luz piscando no mesmo lugar, comecei a sentir um estranho sentimento no estômago que eu não poderia explicar para você. Algo sobre ele simplesmente não me sentia certo. Eu decidi reduzir a velocidade um pouco, pensando talvez se eu desligasse o acelerador, a luz continuaria e eu teria uma melhor noção do que ele realmente era ou ele simplesmente continuaria em frente e desapareceria completamente, e eu não teria que lidar com ele mais. Mas à medida que eu reduzia a velocidade para quase um arranque, a luz não mudou em nada. Ele continuou piscando em um ritmo constante, ainda mantendo a mesma distância para a direita. Como se fosse algo que de alguma forma se ajustasse perfeitamente à minha velocidade. Foi quando eu realmente comecei a me assustar. Eu finalmente parei completamente para ver se ele faria o mesmo, e sim, ele ficou lá, piscando no mesmo lugar com o mesmo ritmo. Eu fiquei parado por um segundo, tentando descobrir o que o diabo eu estava olhando e debatendo se eu deveria simplesmente voltar ou continuar em frente. Foi quando ele mudou. O piscar não parou, mas a luz em si começou a brilhar mais, como uma pequena chama pegando um súbito vento e inflamando-se. Ele não estava piscando mais rápido, estava queimando mais forte com cada pulso, como se fosse algo que de repente havia se tornado mais ativo. Isso foi o suficiente para mim. Eu não estava disposto a ficar lá e esperar para ver o que era que estava se aproximando ou se tornando mais estranho. Eu atingi para baixo para mudar a marcha para trás para que eu pudesse recuar e virar, mas eu me dei conta de que o motor não estava funcionando. Eu juro que estava completamente silencioso. Eu não sabia como isso era possível. A única maneira de matar o motor seria tocando a chave, mas eu me lembro claramente de nunca ter feito isso. Por que o diabo eu faria isso? Nesse ponto, minhas mãos estavam tremendo, e minhas mãos nunca tremem. Eu servo bebidas o dia todo, e minhas mãos não podem tremer. Enquanto eu estava desesperadamente tentando ligar o carro, eu não pude evitar pensar que essa coisa lá fora do meu carro tinha algo a ver com meu motor, que, é claro, não estava funcionando. Eu tentei a ignição novamente e novamente. O motor estava completamente morto. Enquanto isso, a luz amarela piscante continuava queimando mais e mais e mais, quase como se estivesse alimentando-se de algo.
Meu pulso estava acelerado nesse ponto. Eu não sabia o que o diabo estava acontecendo, e não havia ninguém por perto por quilômetros. Não sabendo o que fazer, eu atingi para o meu telefone, pensando talvez eu pudesse pelo menos gravar um vídeo ou ligar para pedir ajuda. Mas assim que eu toquei a tela, nada aconteceu. Completamente preto, meu telefone havia morrido. Eu sabia por fato que ainda tinha pelo menos 20%. Eu havia literalmente verificado isso antes de fechar o bar, mas agora ele estava tão morto quanto o motor. Antes que eu pudesse fazer mais alguma coisa, a luz de repente brilhou com uma intensidade cegante, como uma estrela explodindo. Eu não consegui manter meus olhos abertos. Foi tão brilhante. Eu joguei meus braços para cima e mantive meus olhos fechados por pelo menos 10 segundos, sentindo o brilho de o que agora era uma luz de lâmpada gigante. E então, como se nada tivesse acontecido, ele desapareceu, como se nunca tivesse existido. A neblina ainda estava espessa, mas não havia nada lá fora. Meu coração ainda estava batendo forte, mas eu instintivamente atingi para a ignição uma vez mais, e dessa vez, o motor funcionou normalmente. Eu não perdi mais um segundo. Eu dirigi o resto do caminho para casa com meus olhos grudados na estrada, como se olhar para o lado por um segundo traria aquela luz terrível de volta. Mas nada mais aconteceu naquela noite. Nada mais aconteceu nunca, na verdade. Eu contei essa história para quase todos que eu conheço, minha família, meus amigos, até mesmo alguns clientes regulares no bar, mas ninguém teve uma explicação que me sentisse certo. E acredite em mim, eu já ouvi todas as teorias que você pode imaginar. Isso aconteceu há alguns anos atrás. Eu sou motorista de caminhão de longa distância. Estou fazendo isso há anos agora, então me acostumei com as longas extensões de nada. Aquela noite, eu estava fazendo a minha segunda entrega de um loop interestadual, apenas tentando terminar para poder voltar para casa. A rota me levava a passar por uma das estradas de desertos que mal tem tráfego à noite. Sem cidades por quilômetros, sem postos de gasolina, nem mesmo luzes. Só uma estrada de 2 pistas cortando o deserto aberto sob um céu cheio de estrelas. É o tipo de drive onde você começa a se sentir como se fosse um único ser humano restante no planeta. Estava a cerca de 1 hora de distância da minha próxima entrega quando primeiro notei. Olhei para um dos meus espelhos laterais e fiquei um pouco surpreso ao notar um SUV escuro atrás de mim, seguindo-me. Não estava me seguindo farol ou qualquer coisa agressiva assim, estava mantendo uma distância razoável, mas estava definitivamente me seguindo. Não importava se eu ia rápido ou devagar, ele ajustava para se manter ao meu lado. Por quase 40 milhas, ele simplesmente ficou lá, nos meus espelhos, sempre visível, sempre mantendo a mesma distância estranha. Nunca tentou acelerar ou passar, apenas ficou lá atrás como se estivesse esperando por algo. No início, eu pensei que era um motorista que estava com medo de me passar. Talvez eles pensassem que era ilegal ou perigoso, mas eu descartei essa teoria após passar por várias faixas de passagem. Talvez eles não soubessem o que era uma faixa de passagem, mas eu achei que isso era um pouco implausível. Quanto mais eu estava morrendo para saber o que estava acontecendo, eu tinha um trabalho para fazer. Não podia me dar ao luxo de dedicar a noite toda para tentar descobrir o problema do cara atrás de mim, então tentei ignorá-lo. Quanto mais eu tentava, não conseguia evitar olhar para o carro dele de vez em quando. Ele estava realmente começando a me irritar, o que é algo que eu raramente faço. Às 2 da manhã, decidi parar em uma pequena área de descanso de estrada. Não era um posto de gasolina completo ou nada assim, apenas um lotinho de terra com algumas vagas de estacionamento desbotadas e uma pequena cabana com algumas máquinas de venda automática. Não havia luzes externas no todo da área, exceto por uma lâmpada fraca piscando acima das máquinas de venda automática. Eu pensei que iria esticar as pernas por 1 minuto, pegar uma lata de refrigerante e, mais importante, deixar que quem estava atrás de mim passasse. Mas quando olhei para trás antes de desligar o motor, vi que o SUV também havia parado, estacionado no canto mais distante do lotinho. Nesse ponto, qualquer confusão ou desconforto que eu estava sentindo se tornou raiva pura. Quem estava dirigindo aquele SUV estava prestes a receber uma boa dose da minha raiva. Eu desci do cabine com agressividade e comecei a caminhar em direção ao carro, não tentando disfarçar minha frustração. Mas quando eu estava caminhando em direção a ele, quem estava dentro do SUV deve ter percebido que eu estava prestes a confrontá-los, porque antes que eu pudesse chegar perto,
O motor do SUV de repente acendeu e eles saíram da vaga como se estivessem fugindo da polícia, levantando uma grande nuvem de poeira e grava. Enquanto eles passavam por mim, eu tentei pegar uma visão do cara que estava ao volante, mas as janelas estavam escurecidas e eu não consegui ver nada. Eu observei enquanto o carro voltou para a estrada, os pneus ainda escorregando. Em segundos, ele havia sumido, apenas um brilho de luzes de freios vermelhas que rapidamente se afastaram da vista. Parte de mim estava aliviada. Não teria que lidar com aquele incômodo mais, e poderia finalmente continuar a minha noite em paz. Mas outra parte de mim estava profundamente perturbada. Eu havia basicamente confirmado para mim mesmo que quem estava dirigindo aquele carro havia me seguido por algum motivo desconhecido, e o que é pior, eles claramente não queriam que eu me aproximasse do veículo, então suas intenções devem ter sido hostis. Enquanto eu estava voltando das máquinas de venda automática, que coincidentemente estavam completamente vazias, eu apenas então percebi como cansado que eu estava. A minha energia estava esgotada e a última coisa que eu queria fazer era voltar para a estrada. Eu pensei que merecia pelo menos um breve intervalo após tudo isso, apenas um bom cochilo rápido. 1 hora ou 2 para recarregar antes de terminar a rota pela manhã. Eu fiz uma caminhada rápida ao redor do veículo. Verifiquei se as portas de carga estavam ainda trancadas e tudo estava seguro. Em seguida, subi de volta ao cabine. Reclinei a minha cadeira, abri um pouco a janela para deixar entrar um pouco de ar e me acomodei para um pouco de descanso. A área estava completamente silenciosa nesse ponto, e pela primeira vez naquela noite, eu comecei a me sentir mais relaxado. A minha lógica era que mesmo que aquela pessoa quisesse me fazer mal, não haveria como eles voltassem para me perseguir. Mesmo que eles quisessem voltar, encontrar o local novamente seria impossível. Eles teriam que procurar aleatoriamente no meio de um deserto completamente escuro. A combinação da minha fadiga e do meu novo conforto me fez adormecer facilmente. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que adormeci aquela noite em questão de minutos. Eu devo mencionar que sou um dorminhoco leve. Como? Muito leve. Você tem que ser para trabalhar nessa linha. Dormir em lugares de estrada suspeitos tão frequentemente constrói uma terceira vista, se você sabe o que eu quero dizer. Se alguém estiver mexendo com o seu veículo enquanto você está dormindo, a sua vida profissional pode estar em risco. Não menciono a vida. Então, sim, a capacidade de acordar com os sons fracos pode ser a diferença entre emprego e sem emprego, vida e morte. Talvez 1 hora após adormecer, você adivinhou, eu fui acordado pelo mais leve de sons, um som de pisadas pressionando no solo de grava. Mesmo estando um pouco sonolento, eu tinha o suficiente de senso para manter quieto. Eu abri um pouco a cortina de uma das minhas janelas e olhei para fora, e sim, havia 2 figuras perto das rodas traseiras do meu reboque. Eles estavam agachados, inspecionando os mecanismos de fechamento inferior como se estivessem tentando descobrir como abrir sem fazer muito barulho. Estavam mantendo um silêncio relativamente grande, mas eu notei que um deles tinha uma pequena lanterna, usando-a para sinalizar para trás e para frente para o outro. Não consegui identificar nenhum rosto, mas era claro o que eles estavam fazendo. Eu não tinha nenhuma arma comigo, não costumo ter, mas se fosse necessário, estava preparado para defender meu veículo e carga. É isso que faço. Enquanto assistia, um dos homens entrou em uma pequena bolsa e tirou o que parecia ser um par de alicates de fenda. Foi isso. Sem nem pensar, eu bati o meu punho no buzina, enviando o som do buzina do caminhão ecoando. A reação deles foi instantânea. Ambos os homens pularam como se tivessem sido atingidos por um raio, e eles se afastaram rapidamente em direção à vegetação ao lado da estrada. Nem 10 segundos depois, eu vi as luzes de um SUV aparecerem do nada. Era o mesmo SUV de antes, agora voltando à vista com as luzes desligadas antes de virar e desaparecer na noite novamente. Eu nem tive tempo de sair do meu cabine antes que tudo estivesse acabado. Depois que as coisas se acalmaram um pouco, eu liguei para a polícia. Honestamente, eu estava chamando principalmente para relatar o incidente e registrar, mas eles insistiram que eu ficasse onde estava até que uma unidade pudesse chegar para verificar. Demorou um pouco, mas eventualmente, 2 oficiais chegaram e me ajudaram a inspecionar o caminhão. Sim, havia marcas de arranhão frescas em uma das alças de fechamento inferior do meu reboque, exatamente onde aqueles homens estavam mexendo. Felizmente, eles não conseguiram abri-lo. Os oficiais me disseram que tinham visto isso antes,
Ladrões de carga. Parece que é muito mais comum ao longo daquela rota do que a maioria das pessoas imagina. Eles acreditavam que o SUV estivesse me seguindo por um tempo, esperando o momento certo para atacar. Isso é a coisa mais perturbadora que já me aconteceu. Não há nada melhor do que uma noite de dirigir, especialmente no verão. Imagine isso, o vento quente do verão passando pelas janelas abertas de um carro em alta velocidade, cortando por extensões vazias de estradas infinitas. Bem, é isso que há ao meu redor, de qualquer forma. Não há muitos carros na estrada à noite, nem policiais, então eu basicamente tenho liberdade para dirigir como quiser. E confie em mim, eu aproveito ao máximo isso. O BMW M3 do meu pai certamente ajuda nisso. Não estou dizendo que sou um motorista imprudente ou alguém que dirige um carro a velocidades criminosas, mas eu gosto de experimentar as capacidades plenas da engenharia alemã de vez em quando. Essa noite foi uma dessas vezes. Eu estava dirigindo de forma total, cruzei a estrada sem preocupações, o som do estéreo desligado e o assento do passageiro vazio. Meus ouvidos estavam focados em duas coisas: os sons belos do meu carro e o vento ao meu rosto. Dirigir assim é uma das únicas coisas que me faz sentir verdadeiramente livre. Não sei o que me deu, mas em um momento, eu tive essa necessidade insaciável de sair da estrada e cortar por estradas secundárias onde eu pudesse realmente apreciar o manejo do carro. É como quando você tem uma necessidade muito forte de fazer algo, e você não sabe por quê, mas você sabe que você não vai dormir à noite se não satisfazer. Isso exatamente era o que era. Então eu fiz exatamente isso. Eu saí da estrada na próxima saída e comecei a cortar por uma rede de estradas secundárias, passando por qualquer bairro em que eu havia parado. As estradas eram estreitas e cheias de curvas apertadas, exatamente o tipo de direção que eu estava procurando. Eu deixei o carro abrir um pouco, tomando as curvas com velocidade suficiente para sentir os pneus agarrarem e soltarem. As ruas estavam completamente desertas, era apenas eu, o carro e a estrada. Até que eu vi um brilho de luz na estrada à frente e pressionei os freios justo a tempo de evitar atropelar. Uma vez que eu parei, eu finalmente consegui ter uma visão clara do que eu havia quase atropelado. Era uma carrinha de compras, simplesmente sentada lá no meio da estrada como se alguém tivesse empurrado ela e a deixado lá. A forma como as minhas luzes de freio bateram nas barras de metal deve ter sido o que me chamou a atenção e fez parecer muito mais repentino e dramático do que realmente era. Mesmo assim, isso me jogou completamente fora da pista. Não é exatamente normal encontrar uma carrinha de compras aleatória sentada no meio de uma estrada secundária perto da meia-noite. Contra meu melhor julgamento, eu coloquei o carro em ponto morto, liguei as luzes de advertência e saí para dar uma olhada mais de perto. Eu provavelmente deveria ter apenas continuado dirigindo, mas minha curiosidade me venceu. A noite estava fria, mas um pouco bugie, e o único som era o meu motor resfriando fazendo o som clássico do BMW de tic-tic. Eu caminhei até a carrinha, sem saber o que eu iria encontrar lá dentro. Compras, talvez? Não, era ridículo. Eu me repreendi internamente por ter permitido que tal pensamento estúpido entrasse na minha cabeça. Eu olhei dentro da carrinha e percebi que ela estava completamente vazia, apenas uma carrinha de compras comum sentada no meio da estrada. Eu fiquei ali por alguns segundos, mas quando ficou claro que não havia nada em comum na carrinha em si, eu me virei para voltar em direção ao meu carro. É quando eu vi, do canto do meu olho, duas figuras escuras que saíram da terra de cultivo ao lado da estrada. Eles estavam correndo a toda velocidade, vindo diretamente em direção a mim. Demorou um pouco para que meu cérebro processasse o que eu estava vendo, mas nesse momento, era vida ou morte. Minhas opções eram ou agir ou morrer. Eu corri de volta para o meu carro e basicamente pressionei o botão de ignição. O carro veio à vida enquanto aquelas figuras chegavam à minha janela do carro. Um deles parou a alguns metros do meu carro, mas o outro correu diretamente para a porta do lado do passageiro do meu carro, parando com um som ensurdecedor. Ele não sequer piscou. Foi como se meu carro fosse invisível. Era tão rápido que ele estava correndo. Ele nem sequer se preparou para o impacto. Os dois nos olhamos nos olhos e toda a confiança que eu tinha instantaneamente desapareceu. Eu estava congelado. Ele me olhou com dois olhos vermelhos e brilhantes. Suas roupas estavam rasgadas, como se ele tivesse passado por uma densa vegetação ou fios de arame farpado, e seu cabelo estava desarrumado e molhado. Seu rosto estava manchado com algo escuro, terra ou sangue ou talvez ambos.
Ele tinha essa expressão vazia e desconfortável no rosto que não era exatamente um sorriso, mas também não era exatamente uma careta. Nunca estive mais aterrorizado em toda a minha vida. Foi ruim. Havia sangue jorrando de algum lugar do seu corpo, mas ele não parecia se importar ou sequer notar. Ele deve ter percebido que eu não estava indo embora, porque começou a se debater com a alavanca da porta, tentando abrir a porta.